Olá, boa noite. Começando mais uma edição do Jornal da Difusora, vamos aos destaques de hoje. Briga por ciúmes entre casal acaba em morte na região tocantina. Suspeito continua foragido. Prefeito de Paraibano morre vítima da Covid-19. O número de óbitos já passa de 3.000 no Maranhão. 4 jogadores do Sampaio Correia testam positivo antes de embarque para Santa Catarina. Governador Flávio Dino anuncia possível acordo de uso de vacina russa contra a doença no estado. E ainda, bares e restaurantes de São Luís se preparam para o retorno das atividades musicais. O Jornal da Difusora já está no ar. Morreu hoje pela manhã, aos 55 anos, o prefeito de Paraibano, José Hélio Pereira. Ele foi mais uma vítima da Covid-19 aqui no Maranhão. O gestor da cidade de Paraibano estava internado em um hospital particular em São Luís. Na semana passada, o prefeito ainda gravou um vídeo pedindo para que a população respeitasse o isolamento social. Eu quero fazer um pedido especial aqui. Mãe de família, pai de família, jovem, criança, idosos, que se cuide, evite sair na rua, só saia com necessidade. Quero pedir aqui aos comerciantes que cumpram o decreto. A saúde em primeiro lugar, o dinheiro não é tudo. Zé Hélio tinha 55 anos de idade e cumpriu seu primeiro mandato à frente da prefeitura do município de Paraibano. Ele é o segundo prefeito maranhense a morrer após contrair a Covid-19. Em junho, o prefeito de Santa Quitéria do Maranhão, Alberto Moreira Rocha, morreu também em São Luís, vítima do novo coronavírus. Ele morreu aos 45 anos e tinha problemas cardíacos. Infelizmente, mais de 3.200 pessoas já foram vítimas da Covid-19 em todo o estado. Veja agora quais são as 10 cidades que registram o maior número de mortes pela doença. A capital maranhense lidera o ranking com 1.170 mortes. Em seguida vem Imperatriz, com mais de 230 casos. 107 em São José de Ribamar, 99 em Timon e 79 em Paço do Lumiar. Em Açailândia, o número já chega a 76 casos. Santa Inês tem 71, Caxias 70, Bacabal 47 e Chapadinha 43. E claro, sempre nossa solidariedade às famílias das vítimas. Nas últimas 24 horas, 1.122 pessoas foram diagnosticadas com a Covid-19 em todo o Maranhão, de acordo com o boletim divulgado agora há pouco pela Secretaria de Estado da Saúde. Desse total, 449 pessoas estão internadas em hospitais entre as redes pública e privada e 7.569 seguem tratamento em casa. O número de recuperados já passa de 124 mil e o de mortes chega a 3.240. O número de suspeitos subiu para 3.599 e mais de 161 mil novos exames já foram descartados em todo o estado. Falando nisso, o governador Flávio Dino divulgou hoje novas informações sobre a situação da Covid-19 no estado. E um dado preocupante: a taxa de contágio voltou a subir. Foram 51 dias com a taxa de contágio em queda, mas um estudo da Fundação Getúlio Vargas e da PUC mostrou que o índice subiu. Agora, cada infectado transmite para uma pessoa. A preocupação é maior em Imperatriz, tanto que serão retomadas a abertura de leitos na cidade. Determinei que profissionais da Força Estadual de Saúde se desloquem para Imperatriz, de modo que nós já tomamos as providências que nos cabem nesse momento. Ontem já houve uma reunião do governo do estado com a prefeitura municipal e também com operadores privados do sistema de saúde de Imperatriz, visando exatamente esse alinhamento, porque não adianta o governo do estado puxar numa direção e não haver uma convergência em relação a isto. Mais de 164 mil pessoas foram atendidas na rede pública nos últimos 5 meses. Mesmo com o número de curados aumentando e de pacientes ativos caindo, o governo do estado decidiu esperar um pouco mais para reiniciar as aulas na rede pública.
Duas novidades foram anunciadas. A primeira, a liberação na semana que vem de eventos com a capacidade máxima de 100 pessoas. E a segunda, o início das negociações com o governo da Rússia para que, se comprovada a eficácia, a vacina registrada pelo país seja disponibilizada para o Maranhão. O mundo foi surpreendido com o anúncio do presidente russo Vladimir Putin na terça-feira passada. A pesquisa vem sendo questionada por especialistas internacionais, mas o governador explicou que a escolha pode ser modificada se a imunização contra o coronavírus não for comprovada. Há empresários brasileiros que falam que faltaria agulhas para aplicar as vacinas em todo o mundo, teria que fabricar as agulhas. Então, há questões logísticas. E o que nós estamos é numa fase ainda bem anterior, que é de pesquisa e desenvolvimento. O governo do Maranhão acompanha, por intermédio do Consórcio Nordeste, essa pesquisa realizada na Rússia. E se outro país anunciar que chegou a esta descoberta, nós também iremos contactar. Ainda na edição de hoje, inclusive, a gente volta a falar sobre outras medidas, como a liberação de apresentações ao vivo em algumas situações. Olha só, você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook sabe que pode deixar o seu comentário, interagir com a gente, dizer de onde está acompanhando a nossa programação, fique à vontade. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo, daqui a pouco você vai ver que novo decreto autoriza o retorno de aulas de forma parcial em Imperatriz. E ainda, briga por ciúmes entre casal acaba em morte na região tocantina. É um instante só. Estamos de volta com o Jornal da Difusora e a Polícia Civil de Imperatriz investiga o caso de uma mulher morta pelo namorado em um bar da cidade. O crime teria sido motivado por ciúmes. Veja na reportagem de Emerson Pinto. O crime aconteceu em um bar na área central da cidade. A vítima foi a mulher de 38 anos, Morenice Rodrigues da Silva. Segundo a Polícia Civil, o suspeito chegou ao local onde Morenice estava acompanhada por dois homens. Uma briga foi iniciada. Ela foi morta a facadas e os dois homens ficaram feridos, foram levados para o socorrão. O crime foi motivado por ciúmes. De acordo com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, Morenice era investigada pelo assassinato do marido. A Morenice, ela estava sendo agredida pelo companheiro à época, né? E, inclusive, ficou bastante machucada. Sendo que nessa ocasião ela conseguiu desferir um único golpe de faca nesse companheiro que causou a morte. Ela foi autuada à época em flagrante delito, porém foi vislumbrada naquela hipótese a circunstância da legítima defesa. Ainda segundo a polícia, o suspeito da morte de Morenice já ficou preso em São Paulo por mais de 5 anos, acusado de homicídio. A gente está concluindo as investigações, ouvindo testemunhas, e a autoria está identificada, né? Nós vamos representar pela prisão preventiva, já que não houve apresentação espontânea desse indivíduo, né? Nem mesmo chegou a ser preso em flagrante, e nós vamos concluir essas investigações para poder apresentá-las ao Poder Judiciário, que possa deliberar a respeito dessas cautelares. Olha, o recado de hoje vai para os nossos amigos motoristas de aplicativo. Pessoal, chegou em São Luís a YetGo, aplicativo de mobilidade urbana com DNA brasileiro. A YetGo está chegando com tudo e com uma super vantagem. Quer saber qual? Os motoristas cadastrados terão isenção de taxa. É isso mesmo, 100% do valor da corrida fica para você. Para se cadastrar, é só baixar o aplicativo na Play Store e também na App Store. Informe seus dados, mantenha o aplicativo ligado e pronto, já pode começar a rodar. Recebemos a informação de que os números de downloads de usuários só estão crescendo. Então não perde tempo e faz logo o teu cadastro. Suporte ao motorista 011 93706 8651. Se for sair, saia de máscara e de YetGo. E a gente volta a falar de Imperatriz, porque um decreto da Prefeitura autorizou o retorno das aulas de forma parcial. Mas, para isso, algumas restrições precisam ser cumpridas.
De acordo com o Decreto Municipal de número 92, as escolas particulares estão aptas a realizar aulas na modalidade remota ou de ensino híbrido, com aulas presenciais e virtuais intercaladas. Não está permitida ainda 100% do ensino presencial. Para os pais que querem que seus filhos continuem remotamente, de uma forma até mais segura, quer dizer, e os pais que querem o retorno terão um retorno híbrido, ou seja, não serão todos os dias presenciais, não terá um retorno do presencial 100%. A medida foi flexibilizada com base nos protocolos de prevenção apresentados pelas escolas e do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado do Maranhão. As aulas não terão com a mesma quantidade de alunos em sala de aula. Terá uma capacidade reduzida de 50%, né? Não haverá horário de intervalo, cada aluno levará sua garrafa de água, tá? Haverá medição de temperatura e também no protocolo os pais assinarão um termo também de responsabilidade e informarão também a condição de saúde do adolescente. Agora eu lembro mais uma vez que você que acompanha ao vivo aí pelo Facebook pode deixar o seu comentário, pode interagir com a gente, ficar à vontade, fazer como a Silvia Lemos da Vila Brasil e o Horécio Santos que nos acompanha em Santa Inês. Obrigado pela companhia. No próximo bloco você vai ver que 4 jogadores do Sampaio testaram positivo para a Covid-19 antes do embarque para Santa Catarina. E ainda, bares e restaurantes de São Luís se preparam para a liberação das atividades musicais. Já estamos de volta e o Sampaio Corrêa confirmou hoje em uma rede social que 4 jogadores testaram positivo para a Covid-19. André Luiz, Lucão, Luiz Gustavo estão assintomáticos e Daniel Penha apresenta sintomas leves. Já foram afastados do grupo até que se faça o teste da contraprova. Os atletas viajariam para Santa Catarina, onde enfrentariam no domingo a Chapecoense pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E a expectativa de artistas e empresários com a retomada de pequenas apresentações ao vivo em bares, restaurantes e shoppings é grande. O setor espera se recuperar dos prejuízos provocados por meses sem atividades por conta da pandemia. O retorno das atividades no estado do Maranhão será a partir deste sábado, dia 15 de agosto. A liberação das atrações musicais por meio de uma portaria assinada pelo governador Flávio Dino. Essa portaria permite a volta de pequenos eventos. Além de bares e restaurantes, os artistas poderão se apresentar em praças de alimentação, galerias e shopping center, seguindo todas as medidas sanitárias. Para a presidente do Sindicato dos Bares e Restaurantes do Maranhão, a falta dessas atrações musicais impactaram diretamente a economia do segmento. E com a volta, vai ajudar na frequência dos clientes. Com a liberação dos músicos, isso vem facilitar não só a retomada, com agregar valor para que o cliente venha para os bares e restaurantes, como ajuda muito o segmento de músicos, né, que a gente muito brigou para poder voltar, porque eles também têm necessidades para voltar a trabalhar, né? Dono de um bar e restaurante há mais de 13 anos, Elias conta que esse retorno foi uma boa notícia. Os clientes começaram a nos cobrar a música ao vivo. Ficamos realmente felizes, né? E com certeza vai agregar sim. Músico profissional, Felipe Mota conta que tinha uma agenda certa para as apresentações. Com a suspensão por causa da pandemia do coronavírus, teve que parar. Quem vende alguma coisa conseguia vender de alguma outra forma. Músico não, a gente trabalha diretamente com o povo. Então a gente não teve nenhuma alternativa para refazer o nosso serviço de outra maneira. Entendeu? A gente conseguiu fazer algumas lives, mas nada comparado ao que a gente fazia e recebia por isso. Então a gente parou mesmo total nessa pandemia. Felipe agora prepara o novo repertório para esta retomada de eventos. Esse descanso para a gente foi necessário, mas a gente também começou a trabalhar fora, a parte externa. A gente fez muita coisa, preparou um bom repertório, estamos agora com a agenda aberta daqui para frente para fazer muita coisa ainda. Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro. Eu implorei pra voltar, não me manda embora,
Sou preso na sua vida, era só liberdade. É justamente por conta desse retorno de apresentações ao vivo que a Vigilância Sanitária prometeu intensificar as fiscalizações sobre o cumprimento de medidas de prevenção ao novo coronavírus nesse final de semana. Nas feiras ainda tem gente descumprindo as regras sanitárias. Lojas de roupa com provador funcionando, estabelecimento que não controla a entrada de pessoas e aqueles que insistem em não usar máscaras. Nos bares a cena se repete, tem até festa clandestina sendo interrompida pela polícia. Isso tudo resultou nos últimos meses num trabalho intensivo de fiscalização e uma demanda alta de denúncias também, apesar do número estar diminuindo. É importante que todos mantenhamos o critério e a observação dos protocolos sanitários no sentido de preservar a saúde, né, nesse cenário que ainda é desafiador e que a gente não pode permitir que a gente tenha um novo ciclo de contaminação agudo aqui dentro do estado do Maranhão, implicando novamente em grandes impactos a toda a sociedade. O centro, a Avenida Jerônimo de Albuquerque, a Coama, o Vinhais, Turu e o João Paulo concentram a maior demanda de fiscalizações. Foram mais de 3.000 nos últimos 2 meses. Quase 900 intervenções foram realizadas de maio até o início de agosto. 90 sanções resultaram em mais de 5 milhões de reais. Este final de semana, bares, restaurantes e shoppings poderão realizar pequenas apresentações de shows. Por isso, a Vigilância Sanitária vai voltar a intensificar as ações. Nesse sentido, a gente vai estar mantendo o nosso trabalho de acompanhamento e monitoramento sanitário desses estabelecimentos, visando o cumprimento do decreto do governo do estado, dos protocolos publicados pela Casa Civil, no sentido de resguardar a saúde da população. As notificações ainda são mais frequentes na Grande Ilha, apesar do interior do estado concentrar a maior quantidade de casos. As reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10. Vá lá também nas nossas redes sociais da TV Difusora e interaja com a gente. Faça como o Wendel Souza, de Caxias, e também o José Matias, de Lagoa do Mato. O Jornal da Difusora fica por aqui com imagens ao vivo da movimentação na Avenida Litorânea, aqui em São Luís. Muito obrigado pela sua audiência, pela companhia e uma ótima noite para você.